Veremos agora a subtração com números inteiros. E para isso, vamos usar novamente a reta numerada ou a reta numérica. O mesmo procedimento, porém, antes de caminhar pela reta, nós precisamos ter um cuidado. Que cuidado é esse? A gente vai ver com alguns exemplos. Olha só, aqui eu tenho a subtração de dois números inteiros. Um número inteiro positivo, mais 4, ou mais 4 positivo, menos um número inteiro positivo, mais 1 ou 1 positivo, certo? Olha só, qual o cuidado que eu preciso ter ao executar a subtração envolvendo números inteiros? Eu tenho que tomar cuidado com esse sinal de subtração. O que você tem que observar? Sempre que esse sinal de subtração aparecer com outro sinal à sua direita, separados por um parêntese, por um colchete, esse sinal ele tem o poder de inverter os sinais que estão à sua direita. Então, esse sinal negativo, sempre ele vai inverter o sinal que está à sua direita. Qual é o inverso do sinal positivo? Negativo, certo? Então, como ficaria essa operação? Ficaria o mais 4, eu já posso eliminar esse parêntese, né? Mais 4. Aqui eu tenho um sinal negativo e eu tenho um positivo à sua direita. O que ele vai fazer? Ele vai jogar um raio aqui e inverter esse sinal. O que era positivo vai virar negativo. Então, o mais 1 tornou-se menos 1. E aí, o que a gente observa? Relembrando das aulas anteriores, eu acabei chegando onde? Em uma adição envolvendo números inteiros. Aqui eu tenho o número positivo adicionado ao número negativo, que nós já estudamos. Eu tenho mais 4 com menos 1. Como é que eu faço? Como que eu resolvo essa operação? Aí, nesse momento, a gente volta para a reta numerada. Aqui, então, nós paramos na adição, nós transformamos aquela subtração numa adição algébrica, numa adição envolvendo números inteiros. A partir desse momento, eu vou aplicar a mesma regrinha que nós vimos anteriormente, da reta numerada. Olha só, eu tenho mais 4, eu vou movimentar para a direita do zero. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Parei aqui no mais 4. Menos 1, negativo. Eu tenho que ir em direção à esquerda do zero. Então, eu volto quantas casas? Voltarei uma casa. Mais 4, menos 1. Onde eu parei? Mais 3. Então, mais 3 é o resultado dessa operação. Deu para pegar? Vamos resolver mais um exemplo? Aqui nós temos outro exemplo. Nós temos uma subtração entre um número positivo e um número negativo. Então, eu tenho mais 2 menos menos 1. Resolvendo, qual cuidado mesmo? Com esse sinal negativo. Ele tem um sinal à sua direita. Então, ele vai lançar um raio e inverter esse sinal. Então, como é que ficaria esse sinal negativo? O inverso dele, qual seria? Seria o positivo, correto? Então, nós teríamos aqui o mais 2, eu já posso eliminar o parêntese, que não me faz falta. Como esse sinal negativo inverteu o negativo que estava à sua direita, então o menos 1 tornou-se mais 1. E aí eu cheguei novamente a uma adição envolvendo números inteiros. E aí qual é o passo? Aplicar a reta numerada. Então, olha só, eu tenho mais 2, mais 1. Mais 2 positivo, mais 1 positivo. Vou para a reta numérica.
Mais 2. Eu ando duas casas, cheguei no mais 2. Mais 1, também positivo, continuo no mesmo sentido. À direita do zero. Quantas casas? 1. Mais 1. Eu cheguei no mais 3. Mais 3 é o resultado dessa subtração. Bora para mais um exemplo? Aqui nós temos uma subtração envolvendo um número negativo e um número positivo, certo? Eu tenho menos 6, ou 6 negativo, menos mais 3, ou 3 positivo. Como eu resolvo? Já posso eliminar esse parêntese, então eu fico com menos 6. Agora o cuidado, eu tenho um sinal negativo aqui e tenho outro sinal à sua direita. Ele vai inverter. Ele lança o raio nesse sinal e vai inverter. Qual é o inverso de mais? É menos. Então, mais 3 transforma-se em menos 3. Cheguei em uma adição com números inteiros. Volto lá para a minha reta numerada. E aqui estamos. Eu tenho menos 6. Menos 6. Número negativo está à direita do zero ou à esquerda do zero? Está à esquerda do zero. Vou andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o menos 6 aqui. Parei no menos 6. Próximo número, menos 3. E aí? Eu teria que andar mais 3 casas para qual sentido? Para a esquerda. Então, se eu parei na casa menos 6, nós sabemos que essa reta ela é infinita nessa direção. Apesar da minha aqui parar no menos 6, né, como exemplo, mas eu sei que continua. Se eu andar mais 3 casas seguindo essa reta, eu vou parar em qual número? Vamos pensar? Então, menos 6, andando uma casa, menos 7. Andando mais uma casa, menos 8. Andando mais uma casa, menos 9. Então, como resultado dessa operação, menos 9. Ficou claro? Bem simples, né? Você praticando isso aí, com o tempo, não será necessário a construção de uma reta numerada, né? Você vai pensar um pouco, né? Organizar as suas ideias e vai conseguir fazer essas operações sem maiores dificuldades. Espero que todos tenham conseguido resolver as atividades propostas e na próxima semana nós veremos então mais 2 operações, a multiplicação e a divisão com números inteiros. Então, até lá, um abraço a todos. Lembrando que continua à disposição de vocês lá no grupo. Qualquer dificuldade, é só me chamar lá no privado, estou pronto para atendê-los, ok?